Hoje a gente vai falar de um período de muita transformação da mulher. Dos 35 aos 50 anos. A gente vai falar sobre as mudanças hormonais, físicas e emocionais. E eu vou fazer o papel aqui de mulher completamente perdida, que se cuidou só no período da gestação e aí passou a cuidar só dos filhos e vai ao ginecologista só para fazer a rotina, vamos dizer. E aí eu vou começar com essa questão da polêmica que está acontecendo na internet, eu queria que você contasse. Então o Papa Nicolau não serve mais mesmo para fazer as nossas prevenções femininas, vamos assim dizer, porque esse é o termo que está sendo usado na internet. Conta um pouquinho, doutora Patrícia. Papa Nicolau, ou exame de citologia oncótica, como alguns falam, ou preventivo, como outras conhecem, nunca foi, não é e nunca será prevenção de câncer de colo. A prevenção do câncer de colo é o uso de preservativo e vacina contra HPV, porque hoje nós sabemos que 99,99% dos casos de câncer de colo são decorrentes da infecção pelo vírus de transmissão sexual, que é o vírus HPV, que a gente previne através das vacinas e do uso do preservativo. O que o Papa Nicolau é? É um exame de diagnóstico precoce, assim como mamografia é um exame de diagnóstico precoce. Do quê? De lesões precursoras do câncer de colo e, no caso da mamografia, lesões precursoras do câncer de mama. Fazer uma mamografia, fazer um Papa Nicolau, não te isenta de ter a doença. Não é eu fui lá fazer o meu preventivo, eu estou protegida. Não, eu estou fazendo um rastreamento de lesões que podem evoluir para um carcinoma, para um câncer. É a mesma coisa que eu digo, fazer medição de pressão arterial, vai aferir a pressão arterial, eu estou me prevenindo de uma hipertensão. Não, você só está avaliando se você está com os níveis pressóricos aumentados ou não, se você é uma paciente hipertensa. O que previne hipertensão? Atividade física regular, dieta saudável, controle do estresse. É isso, é você não estar inflamada, é controlar o peso, não é medir a pressão arterial. Então, Papa Nicolau não é um exame de prevenção. Porém, ele hoje também deixa de ser o exame do rastreamento do câncer de colo e ele dá lugar para o exame de genotipagem de HPV por PCR. A coleta é da mesma forma, é uma coleta simples, com a paciente em posição ginecológica, como é o exame de coleta do Papa Nicolau. Mas ele vai em busca de detectar a presença desses vírus, desses tipos de HPV que estão relacionados com o câncer ginecológico. Patrícia, só quem não teve relação é que pode tomar a vacina da HPV? Absolutamente. A bula foi estendida, então a gente pode hoje incluir mulheres que já iniciaram sua vida sexual até os 45 anos. Depois disso não tem mais como tomar. Elas não entraram em estudos, então a questão é somente essa. As mulheres não participaram do estudo, não quer dizer que vá trazer algum prejuízo para a saúde, mas a gente não consegue garantir que a eficácia será exatamente a mesma de uma mulher que nunca se expôs ao HPV, porque nunca manteve relações sexuais. Quem tem a idade até os 45 anos, tem diferença se já teve filho ou não teve filho? Nenhuma. Nenhuma diferença. Então hoje o HPV, a vacina do HPV não é só quem não teve relação. E o homem? O homem também deve ser vacinado, até porque nós temos homens que fazem sexo com homens. O fato da gente vacinar mulheres poderia, de certa forma, controlar o avanço da contaminação para homens, mas homens que fazem sexo com mulheres. E não nessa outra, na relação homossexual. Então, há indicação sim de vacinação para os meninos. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão das mudanças hormonais, das mudanças físicas nessa fase dos 35 aos 50 anos.
Só queria deixar claro uma coisa que é muito importante. A partir de agora, o exame de rastreamento através da genotipagem de HPV deve ser feito para todas as mulheres, vai ser inclusive incluído nas políticas públicas de saúde aqui no Brasil. Então, no SUS terá a coleta, os planos de saúde estarão aceitando também, muitos já estão aceitando a coleta de genotipagem, como o rastreamento do câncer de colo, mas não é que você vai vir colher a genotipagem estando negativo, você não é portadora de nenhum HPV, você pode voltar a colher o exame a cada 5 anos, não quer dizer que você não volte a ginecologista nesses 5 anos, porque isso está causando muita confusão. Muitas mulheres me perguntam, então agora a gente só se vê daqui 5 anos? Absolutamente. A mulher, ela não vai ao ginecologista só para coleta do famoso Papa Nicolau, e ela vai para resolver outras questões, ela precisa passar uma vez por ano em rotina de check-up. Mesmo agora, ela não tendo mais a coleta anual do Papa Nicolau. E eu acho que isso é uma questão muito legal da gente falar, por isso que eu trouxe para essa faixa etária dos 35 aos 50 anos, porque normalmente é a mulher que nessa faixa já teve filho, ou tá ali, né, no limite, querendo ter filho, buscando aí uma possibilidade com saúde de ter filho. E eu queria que você falasse sobre fertilidade e sobre equilíbrio hormonal. O que acontece com a mulher nessa faixa etária e como que são as reações da mulher nessa faixa etária, sob o ponto de vista de sono, estresse, o quanto essa questão hormonal interfere nessa faixa etária? Então, né, o que a gente tem visto é um adiamento para início da maternidade, né? Sim. As mulheres, elas estão aí inseridas no mercado de trabalho, galgando aí seus espaços, né, de destaque, de reconhecimento no mercado de trabalho, e com isso procrastinando, adiando a maternidade. Então, é cada vez mais comum termos mulheres com 35 mais querendo engravidar. E não só 35 mais, mas 35 muito mais, né? Mulheres, às vezes, com 45, 50 anos, pré-menopáusicas, desejando a gestação. Em qualquer faixa etária, é muito importante que a mulher, que o casal, se prepare para engravidar. Primeira coisa. Então, checar como que está a condição de saúde dos dois. E para isso, eles precisam fazer uma visita médica, checar se está tudo ok, se há alguma coisa que naquele momento impeça a gravidez, porque coloque em risco, aumente a chance de uma perda gestacional ou uma complicação obstétrica. Não havendo, essa mulher, esse homem vão se programar. O que a gente tem visto é, de fato, uma dificuldade maior para o tão esperado positivo. Isso pode estar relacionado, sim, com o fator etário feminino, né? As mulheres adiando essa maternidade para depois dos 35 anos, quando a gente já sabe que tem um declínio reprodutivo, né? As mulheres vão diminuindo o número de folículos ovarianos com o processo natural de amadurecimento, de envelhecimento. Então, há uma dificuldade maior, tanto por conta da quantidade de folículos ovarianos, quanto por qualidade, né? Uma queda na qualidade desses folículos, mas principalmente, hoje, na nossa sociedade, o que a gente vê? Mulheres em sobrepeso, em obesidade, extremamente inflamadas, com uma rotina bastante estressante, né, com má qualidade do sono, com alterações metabólicas e hormonais, o que isso vai corroborar com um quadro de infertilidade. Muito desesperador, porque a gente tem uma série de objetivos na vida, né, e a gravidez também, mas às vezes as coisas não se encaixam. E aí tem uma outra pergunta: existe como manter a qualidade dos óvulos por mais tempo?
Essa é uma grande questão e esse é a pergunta de milhões, né? O que a gente sabe, tudo o que você faz um ano antes da sua fecundação, né? Hoje, neste momento, mulheres ovulando estão sendo fertilizadas pelos seus parceiros. Tudo o que elas fizeram nesse último ano vai implicar na qualidade desse óvulo, na qualidade desse embrião, dessa gestação. Por quê? Porque esses folículos, a gente nasce com esses folículos, né? Esses folículos, eles vão sendo recrutados a partir do momento que essa menina, ela entra na puberdade, ela começa a ter os seus ciclos menstruais, todo mês esses folículos são recrutados, alguns, né? O fato dela ter um óvulo sendo liberado no período fértil dela, não quer dizer que ela só gastou um. Ela recrutou alguns, foram selecionados, esses passaram por um processo, são etapas de amadurecimento desse folículo, até que ele vira o folículo realmente ovulatório. Então ela perde alguns para ela disponibilizar apenas um. Mas nessa etapa toda, esse folículo, ele leva 359 dias, né? Nossa. Quase um ano para ele chegar nessa fase que hoje ele fala, agora eu tô pronto, venha espermatozoide. Então, tudo que essa mulher fez, ela passou por um câncer, ela teve uma quimioterapia, ela teve uma radioterapia, ela teve um problema na tireoide, ela foi exposta à radiação, a tratamentos imunomoduladores, enfim. Ou ela tem um estilo de vida muito ruim, sedentarismo, inflamação, tudo isso vai interferir. Tanto com a qualidade do óvulo para ser potencialmente fertilizado e dar o positivo, quanto manter essa gestação, né? Eu não imaginava que... Por isso a programação, por isso que a você programação. traz essa questão da programação. E esse casal que deseja fazer essa programação, eles vão ao ginecologista obstetra, o casal, ou o homem vai num outro médico? Quais são os médicos que eles precisam procurar? A mulher, né, desde que começa a menstruar, as mães costumam levar as meninas ao ginecologista. Então, é uma tradição, é algo rotineiro na vida das meninas. Já não acontece isso com os meninos. Sim. Então, é muito comum que as mulheres procurem seu ginecologista, sua ginecologista de confiança, quando ela entende que ela deve parar o método contraceptivo porque ela deseja engravidar. No caso do parceiro, dificilmente, né? Não há essa cultura na nossa sociedade médico, né? de que o homem precise fazer o seu check-up antes de engravidar. Quer ver um exemplo? Eu tô com um casal onde há uma diferença de idade, ela tem alguns anos a mais do que o seu parceiro, ele já tem uma filha, só que ela é 45 mais. E ela está com uma reserva ovariana bem baixa hoje, está ovulando ainda, apesar da reserva ovariana, a gente está detectando que todos os meses ela ovula, mas o positivo não está vindo mais. E eles têm uma filha pequena juntos, de uma gravidez espontânea natural. Eu novamente investiguei tudo da minha paciente. Eu não encontrei nada, a não ser uma reserva ovariana baixa, mas com ovulação todos os meses. E eu disse, olha, agora está na hora do seu marido fazer uma investigação. E aí ela disse, mas ele é mais novo do que eu, mas nós já temos uma filha juntos. E eu disse, mas isso não impede dele ter desenvolvido qualquer coisa nesses últimos 2, 3 anos. E bingo, o espermograma dele está péssimo, péssimo. E aí pedi que eles fossem a um especialista em infertilidade e realmente foi confirmado. Apesar da reserva ovariana baixa dela, ela ovula. E quem hoje está dificultando o positivo é o parceiro, pela má qualidade do espermograma. Patrícia, isso é um preconceito na nossa sociedade, do homem Claro que achar sim. que o problema é sempre dele? Principalmente com o fator etário. O etarismo é um grande problema na nossa sociedade, né? E quando a gente fala de maternidade, de gestação, o etarismo grita. Por quê? Primeiro que assim, a mulher que carrega, né, no ventre a gestação. Então, é como se ela fosse a única responsável pelo insucesso
da gravidez, o que não é verdade, né? Para a gente ter um bebê, a gente precisa de óvulo e de espermatozoide. Então, a gente precisa de um corpo feminino saudável, mas de um corpo masculino também. Então, quando a gente fala, então, em idade, aí que parece que fica tão óbvio, tão evidente que o problema só pode ser feminino, que não se busca uma causa masculina. Demora-se muito para investigar. E aí enfrenta também esse bloqueio de que, teoricamente, o homem não tem esse tipo de problema. Exatamente. Seguindo um pouco nessa história e entendendo aí o que acontece e até dos casos que você atende, eu vejo que a gente está falando muito da questão ovariana, mas nesta idade, né, vamos falar de 35 anos, 33, 37, começa a mudança hormonal também, né? Como que fica esses índices hormonais e o quanto eles podem interferir no processo de gestação? Aí, falando um pouco da mulher. A gente sabe que a mulher, ela entra, em média, no climatério 10 anos antes, mais ou menos 10 anos antes da sua menopausa, né, que é a data da última menstruação. Mas isso pode até se estender para um pouco mais do que uma década. E os hormônios, eles começam a diminuir as suas taxas nessa fase já do climatério. Então, uma mulher com 35 anos, ela já está com um pezinho ali no climatério. O primeiro hormônio que começa a diminuir é o hormônio da progesterona. A progesterona é um hormônio androgênico, fraco, mas é um androgênio produzido tanto pelas células ovarianas quanto lá na glândula suprarrenal. Essa progesterona das células ovarianas é a progesterona que só é produzida quando a mulher ovula, pelo famoso corpo lúteo. O corpo lúteo é a estrutura ovariana que fica ali depois que o óvulo sai, que o folículo rompe e libera o óvulo para a trompa, para ser fertilizado. Essa estrutura chama corpo lúteo ali no ovário. Ela é responsável pela produção da progesterona e manutenção da gestação, até que a placenta assuma o papel dela. A progesterona, ela se encontra, na grande maioria das mulheres com 35 mais, numa taxa sanguínea mais baixa. Olha. Então, é importante que a mulher faça essa avaliação, né, laboratorial, para essa mulher que está querendo engravidar, para já avaliarmos como que está essa questão da ovulação, se ela tem o corpo lúteo, se esse corpo lúteo é um corpo lúteo que produz progesterona em níveis mínimos suficientes para a manutenção da gestação. Então, é muito importante que a mulher, também com mais de 35 anos, e principalmente procure o seu ginecologista quando ela decide que ela quer engravidar. Mito ou verdade? Aqui, só para trazer essa questão. Tem muita mulher que não tem o ciclo menstrual regulado. Tá nessa faixa etária. Significa que ela tá entrando no climatério? Se ela fica, sei lá, 60 dias sem menstruar, mas ela traz uma irregularidade desde dos 20. Então, Isso... não necessariamente, né? Esse espaçamento do ciclo menstrual, então mulheres que têm ciclos muito longos, né? O que a gente chama de ciclos longos? Normal vai de 23 a 35 dias. Então, mulheres que têm ciclos maiores do que os 35 dias, a gente considera ciclos mais longos. Isso pode, não necessariamente mas pode caracterizar uma síndrome anovulatória. Ela não está ovulando e, por conta disso, os ciclos vão se espaçando. Ela demora muito a sangrar novamente, às vezes até 2 meses, 3 meses. Então, isso está muito relacionado com uma condição que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. Então, essa mulher com 35 mais, ela pode ser uma portadora de ovários policísticos. E às vezes até uma mulher que usou reguladores hormonais como pílulas contraceptivas até esse período, o que mascarou essa condição. O fato dessa mulher, 35 mais, apresentar ciclos mais longos não necessariamente indica que ela esteja ali numa transição menopausal, por favor. Muito bom. Então, por isso, mais uma vez, justifica-se que fazer Papa Nicolau
né, ouvir na ginecologista só para fazer Papa Nicolau não é o suficiente para cuidar da saúde da mulher. A mulher é muito complexa, né? O universo feminino é muito complexo. Então, assim, o ginecologista, ele cuida da saúde feminina, ele não cuida só de órgãos genitais, ele não cuida só de mamas, da saúde mamária, né? Então, é muito importante que a mulher faça pelo menos uma visita ao ano no ginecologista. Patrícia, fala um pouquinho mais desse olhar mais integral que você traz para a ginecologia, não só para a questão da obstetrícia, mas também para o olhar da mulher. Como que é esse olhar integral que você traz aqui para o consultório? Então, a mulher, ela tende, né, desde sempre, a canalizar para o profissional da ginecologia as suas dores, os seus conflitos, as suas dúvidas, os seus medos, mas também compartilhar com ele as suas conquistas. Eu brinco que o ginecologista, ele acaba meio que sendo o clínico geral da mulher, o terapeuta da mulher, o conselheiro, a best friend, a melhor amiga, enfim. É muito natural que a mulher transfira para o ginecologista isso. É muito comum eu ouvir assim, doutora, eu não sei, não é da sua área, eu acho, mas será que você podia dar uma olhadinha? É bem Porque comum eu só mesmo. venho aqui. Eu não passo com outro médico, eu só venho aqui. Então, na minha visão, o ginecologista, ele tem a grande oportunidade, mas o imenso dever de ter um olhar ampliado, que a gente chama 360, ou um olhar integrativo para a mulher, para entender. Ele não precisa saber conduzir algo que só um especialista saberia. Eu não estou dizendo que o ginecologista ele tem que entender a fundo de endocrinologia, mas ele tem que entender o mínimo para, naquela oportunidade, que às vezes é a única, né, visita médica que aquela mulher faz em um ano. É o único profissional que vê essa mulher. Ele tem que aproveitar essa oportunidade para investigar, para identificar, mesmo que não seja da área dele. E é isso que eu tenho como uma premissa, e desde que eu me entendo como médica, é assim. Hoje a gente tem nomes para isso, né? E aí a gente tem nomes de atendimento humanizado, a gente tem nomes de medicina funcional integrativa, medicina moderna, regenerativa, são nomes que foram dados, mas é mais do que isso. A gente não tem que se apegar a nomes, a gente tem que entender qual é a prática, qual é o modus operandi daquele profissional, porque é isso, o ginecologista, ele tem a oportunidade, como poucos especialistas, de ter ali, diante dele, a chance de salvar vidas por fazer um diagnóstico precoce. Lindo. Como você sempre fala, da fertilidade à menopausa. Perfeito, é isso. Muito bom, muito bom. Fique com a gente em Saúde em Foco. E esse é mais um podcast da doutora Patrícia Varanda.